retornando aqui com a ideia do processing. Então, vamos pensar um pouquinho o que acontece quando você está trabalhando com o seu computador, né, com vários núcleos e tudo mais. Então, de repente você tem um Fusca, né? Você está andando com o Fusca na estrada e tudo mais, e você está andando lá 100 por hora e você precisa ir mais rápido, certo? O que você faz? Você compra um Passat, que é um 1600, né? O Fusca é 1300, o Passat é 1.6, né? Tinha o Passat 1.8 para quem é dessa época. Era um belo de um carro, né? Um carro que fazia muito sucesso e tudo mais. Então você consegue chegar mais rápido, porque o Fusca ia a 100 por hora e com o Passat você ia a 130, 140. Então você chega a 30% antes, certo? Adianta você ter dois Fuscas? Você consegue dirigir dois carros ao mesmo tempo? Você não consegue, né? Um carro vai estar do lado do outro. Você não vai chegar na metade do tempo lá no final. Então o que você tem que fazer? Você leva metade da carga no Fusca e metade da carga no outro. E você só vai conseguir chegar antes se quando você começou no começo da estrada, lá, você está indo para Santos, né? Aqui de São Paulo para Santos. Você pega a estrada lá, via Anchieta, não sei o que, aí você deixa um carro em São Bernardo e você sai de São Paulo. Um Fusca, quando saiu de São Bernardo, chegou lá em Santos, e aí o outro Fusca, quando chegou em São Bernardo, acabou o processo. Não dá, né? Se você precisa das coisas que estão no primeiro Fusca, não tem como você dirigir dois carros ao mesmo tempo. E acontece a mesma coisa no computador, né? Não adianta você ter um monte de carro, nenhum quadricore lá, né? Você transforma isso num quadricore com quatro carros, você não consegue chegar antes. Você tem que fazer todo o processo. Você pode fazer um pouco em cada um. E esse processo ser feito antes. Mas se um processo depende do outro, esquece. Você não consegue dirigir quatro carros ao mesmo tempo. Entendeu? Você pode ter o controle dos quatro carros, mas dirigir os quatro ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa você não consegue. Você nunca vai chegar antes. Então esse é o conceito de ter vários processadores dentro do kernel, né? Só para vocês terem uma ideia, aquele programa que eu estava mostrando para vocês da- do monitor de vídeo lá, da captura da tela lá, da minha mão lá, né, aquela minha aula 119, eu rodava nesse AMD de 8 núcleos, né? E aqui eu estou rodando no 4 núcleos com 8 threads, um i7, né, de segunda geração, ele tem a Hyperthread, né, que o sistema operacional reconhece como 8 núcleos físicos, mas na verdade são 4 físicos e 4 mais 4 virtuais. Ao todo ele fica com 8 threads, né? Cada núcleo tem uma thread e mais 4 threads virtuais. O que significa essa thread virtual, né? Que eu percebi aqui nesse meu computador. É a mesma coisa que se tivesse um carro sem motor. Enquanto você está executando um aqui, o hyperthread, né, que seria uma thread paralela, ela vai carregando todas as informações que ela precisa para partir, só que ela não parte. Na hora que esse aqui deu o death time dele, né, que acabou o tempo dele, ele arranca o motor aqui e põe aqui. Isso aqui já está carregado, não precisa fazer o carregamento. Então ele consegue ir muito mais rápido, você consegue executar muito mais rápido. A Intel fala que é de 20%, 30% mais rápido. E realmente é mais rápido aqui. E esse meu software aqui que eu tenho quatro threads, né, mas sendo todas feitas no mesmo núcleo, ele usa dois núcleos para executar. E aquele exemplo que eu mostrei anterior aqui, que finalizou a aula anterior, usando os processos do processador, sempre vai ter dois núcleos lá no meu computador que vai estar no top, né? Se eu tivesse usando esse AMD aqui, ó, provavelmente ele estaria num núcleo, num único, mostrando uma única linha, num único núcleo, certo? No meu mostra em dois, eu esqueci de comentar isso, porque o meu tem hyperthreading. Ele usa dois núcleos, só que ele usa dessa forma. Ele não são juntos, né? Enquanto ele está carregando os dados em um, ele está carregando em outro, tá? Tudo isso foi responsável por esse cara aqui, que é o Gordon, né? Ele é mais conhecido como a lei de Moore, é o Gordon Moore, né? Esse cara aí, ele falou o seguinte, que a cada 18 meses os processadores iriam dobrar de tamanho, iriam dobrar a quantidade de transistores e também a dobrar o processamento. Isso aconteceu até os anos 2000, aí, 2005, 2006 e tudo mais, né? O grande problema foi na velocidade, né? Quando chegou em 2005, 2006, nesse Pentium D aí, antes de ter os dois núcleos, eles perceberam que eles não conseguiram mais aumentar a velocidade, que dissipava muito calor. E dissipando muito calor, a temperatura, a energia, vai tudo pro saco, né? O computador queima e tudo mais. Então você chegou no limite de velocidade aí, que hoje está em torno de 3,4 GHz, chegando até 4 GHz, mas não consegue partir disso, né? Em 2003, 2004 já chegava em 3 GHz os processadores e até hoje não está, né? Chegando, né? Acho que 2005, não lembro direito, mas já faz tempo que está nessa velocidade, certo? Só que a quantidade de transistor continua cabendo, né?
Os transistores acabaram, cabe no computador. Então eles colocaram mais transistor dentro do processador, certo? Mas a indústria sempre pediu mais, mais e mais e mais, né? Então nós vamos entender o paralelismo aí que acontece. Você tem um monte de processador, mas você consegue usar? Como é que você faz para usar isso daí, né? Aí eu fiz esse slidezinho aqui dizendo o seguinte: você tem uma pirâmide, certo? Depois da pirâmide pronta, se o Farol quisesse a base circular, você tem que desmontar tudo. Então você já tem muita coisa criada, drivers, software, processos, tem um monte de coisa que usa um único núcleo, né? Então você não adianta querer agora falar que você vai ter um monte de núcleo, que você tem toda a base voltada para um único processador. Então é muito complicado você mudar hoje a regra e dizer que tem um monte de núcleo, eu vou conseguir processar mais rápido, né? Os programas que conseguem fazer isso, né, conseguem usar vários processadores, o próprio Windows 10, é difícil você quebrar um processo, né? O processo é o programa em si, né? A thread é uma rotina do processo, né? Um pedaço do programa ou um programa dentro de um processo, né? A thread. E o processo é o programa em si. O processo é um processo, o Excel é um processo, o Word é um processo, certo? E as threads trabalham dentro desses processos. Então não adianta você falar que você tem um monte de processador, um monte de. E querer mudar tudo o que aconteceu até hoje. Tudo foi criado na base quadrada aqui. Você quiser mudar a base para circular, esquece. Você tem que começar do zero. Por isso que os programas mais novos, o Scala e o próprio Python, eles já conseguem um bom desempenho porque eles já foram criados dentro do conceito de vários processadores, entendeu? Então eles são, por isso que eles tendem a ser mais rápidos. O Python, por exemplo, ele é interpretado, né? A linha é interpretada e tudo mais. Você nem precisa definir as variáveis, ele já faz isso e tudo mais, né? Então o que acontece? O Python e o Scala, eles já usam os outros processadores dentro do processador, né? Os outros cores, né? E tudo mais. Então, por exemplo, você tem aqui esse processador que tem 36 threads, né? São 18 núcleos e 36 threads. O processing vai ser, desculpa, o processing ele vai estar sendo executado num único núcleo, arbitrado pelo sistema operacional e pelo processador. A gente não fala qual núcleo ele vai ser executado. E se você quer que ele seja executado em vários núcleos, né? Por exemplo, você quer dividir ele, você tem que usar um programa chamado OpenMP, né? Ou para Java é Java ou OpenMP, né? E então o que acontece? E é muito complicado você quebrar um programa que se você precisa de uma informação que você tem que processar no meio do programa, não adianta você pular para o final sem estar o meio processado. Então é muito complicado você fazer isso. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é processar em vários processadores um programa e centralizar depois tudo em um só. E todos eles fazem o processamento, né? Que é a programação paralela. E é isso que nós estamos vendo aqui agora, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Com o Java 8, né? O Java 8, a Oracle, né? Que é desenvolvedora do Java, né? Ela iniciou esse conceito de se programar paralelamente, né? Ela está mudando a forma de se programar. Tudo que você aprendeu nos últimos 25, 30 anos, né? Eu que já estou mais velhão, já estou com 50 anos, né? 52 para dizer a verdade. É muito complicado você ter uma base, que nem eu mostrei da pirâmide, e você querer mudar, né? Então, o que acontece? Ela começou a fazer esse conceito de strings e processar as strings, né? E aí ela começou esse negócio com seriam funções e expressões lambdas, né? Que você tem as classes anônimas que só tem um único método e tudo mais, e você coloca isso dentro de strings, de um string, né? E o que acontece dentro do Java? Você consegue, quando o dado está vindo por um string de dado, né, pode estar vindo do HD, pode estar vindo de uma câmera de vídeo, pode estar vindo de pelo cabo de rede, a internet e tudo mais, você já vai processando o dado de acordo com que ele chega. E você encapsula isso de uma forma que ele usa um processador. Você quebra o processamento e você já vai processando. E no final ele te retorna um dado, né? Você faz uma função lambda, né? Que é a função que retorna um valor, e ele já te retorna o dado já processado, de acordo com o que ele está chegando. E dessa forma você consegue quebrar o processamento em vários processadores, né? Não sei se vai ser o final do Java ou se o Java vai ser encostado do jeito que foi o Delphi, né? Que muita gente ainda usa Delphi, mas é uma linguagem que já não é tão mais utilizada, né?
se vai ou se vai todo mundo do Java vai migrar para o Python ou para o Scala ou para algum outro, né? Ou se vai ser uma migração, né? O futuro não vai nos dizer o que vai acontecer lá na frente, né? Mas vou falar alguns spoilers do que vai acontecer lá na frente, né? Lá no, no do Processing, né? O Processing nós estamos na versão 3.3.5, né? Que é a versão que eu baixei hoje, 3.3.5. E o que acontece? O Java 8 ele tem as expressões lambdas, né? O Java 9 você já não usa mais, você não precisa mais declarar as variáveis, você não precisa falar se é uma string, se é um float, se é uma int, ele já vai se acertar do jeito que é feito no Python, né? Isso já está sendo aplicado no Java 9, especificamente por causa dessas strings e as expressões lambda serão mais, não sei como que eles vão tratar isso, se eles estão melhorando e tudo mais. Só que se você usa o Java 8, você já usa as expressões lambdas, né? O Java 9 você já não precisa mais declarar as variáveis. O processing ele ainda é baseado no Java 7 e alguma coisinha do Java 8, certo? Ou seja, o processing 4 não sei se ele já vai começar com as expressões lambdas, né? Mas provavelmente o Processing 5 ou o 4 já serão que nem o Python. Você não precisa mais declarar as variáveis e vão usar as expressões lambdas. Vamos ver como que vai ser lá na frente, né? Então isso vai ser provavelmente o Processing 4 ou o Processing 5 que vai acontecer lá na frente. São esses dois recursos que são os melhores, né? Então nós vamos falar aqui, nós temos aqui numa placa, no meu computador eu tenho 4 HDMI. Não tem aquela placa que eu uso duas portas HDMI da motherboard e tenho mais duas placas e uma placa de vídeo que eu coloquei. Então no meu computador eu tenho 4 portas HDMI. Então eu vou explicar para vocês como vocês fazem um processing controlar 4 portas, vários processings, um dentro do outro, usando todas as portas, um processing separado do outro, cada um usando uma porta, ou você ter o Eclipse ou o NetBeans usando cada um uma porta, ou um usando duas portas, outro uma e outra uma, do jeito que for, né? Que vocês vão colocar. Eu vou ensinar isso para vocês agora, certo? Então são as configurações principais. Vamos falar de processo. O processo usando 4 portas e cada processo usando uma porta que é HDMI, certo? Então, antes de falar isso, nós vamos precisar voltar um pouco, entender como que funciona, né? Volta um pouquinho no tempo aí, em 2 minutinhos, a gente vai voltar 50 anos aí. É lógico que vai ficar bastante coisa de fora, né? 50 anos de evolução, falar em 2 minutos é muito complicado, né? Mas a gente vai falar de threads de hardware, threads de usuário, né? Que raio que eu partas é isso daí, né? Então, nos computadores aqui, quando tinha um único programador, era um processo, um programa só rodando no programa. Essas fitas aqui tinham um programa e era um programa por vez, né? E aí, com o desenvolvimento do computador, tinha o mainframe, vários terminais, né? Então, no começo era o computador executava um pouquinho desse cara, um pouquinho desse, 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 e voltava para cá, né? E aí era esse processo aqui. O conceito de paralelismo já existia, né? Várias pessoas programando, só que era uma programação linear, né? Na verdade, ela executava um pouquinho de cada terminal aqui e voltava para o começo e tudo mais, certo? Então, o que, que acontece quando a gente fala, né, o que o Moore falou que ia dobrar os transistores, né? Não é trocar de 8 para 16, 16 para 32. Isso também acontece, né? Quando você faz essa mudança de 32 para 64, todas as funções, todas as rotinas dentro do processador, elas são dobradas, né? Elas dobram de tamanho, porque você tem que dobrar a quantidade de dados, né? E tudo que a gente faz por software, a gente pode fazer por hardware e vice-versa, certo? Então, se tem uma rotina que você demora vários ciclos de clock para você executar, então o que acontece? Quando você troca esse software que usa vários ciclos de máquina para fazer, você troca isso para um ou dois ciclos de máquina, você faz a mesma coisa, né? Isso que é fazer por software e por hardware, né? Fazer essa troca e tudo mais. Então nessa época aqui, quando a gente tinha vários computadores sendo executado, se alguém fizesse uma burrada aqui, fizesse uma execução errada, derrubava todo mundo, porque isso aqui era linear, né? Aí os caras falam, porra, meu, você tem que contar o tempo, porque eu tenho aqui que saber quem que está executando, eu sou o chefe, e aí, se alguém faz alguma burrada aqui no meio, derruba o software, eu preciso saber quem foi, eu preciso punir esse cara. Porque se ele faz isso direto, eu tenho que mandar esse cara embora e colocar outro mais inteligente no lugar e tudo mais. Então eles falam assim, vamos contar o tempo, né? Então a gente executa um pouquinho você, um pouquinho você, um pouquinho você, um pouquinho você. E toda vez que você está sendo executado, eu estou mostrando quem que é o próximo a ser executado. Se o programa travar, você sabe quem foi que travou. Ah, legal, funciona. Né? Segurança dos dados. Olha, é o seguinte.
eu estou fazendo a folha de pagamento e esse cara aqui descobriu que a folha de pagamento é feita aqui, ele invadiu a minha memória e aí ele não pode entrar na memória porque ele trocou o salário dele, o contra-cheque dele saiu o dobro do valor, nós mandamos embora por justa causa, mas nós temos que ter segurança dos dados, né? Aí foram lá e colocaram segurança dos dados lá, fizeram um mecanismo dentro do processador para dar segurança dos dados, para esse cara não conseguir invadir a memória desse, esse não conseguir invadir desse e vice-versa todo mundo, né? Ah, mas mesmo assim, quando alguém cometia um erro, derrubava todo mundo. Ah, vamos colocar um sistema de segurança de erro. Se alguém cometer um erro, a gente só derruba esse cara. E os outros continuam no ar. E fizeram um sistema de segurança de erro, né? Que é o try-catch, né? O try-catch e tudo mais. Segurança de dados é onde a gente já private, protect, é, public, né? São segurança dos dados que a gente determina. A segurança do contra-erro é o try-catch, né? A contagem de tempo é usado nas threads e tudo mais. Então isso foi colocado dentro do processador. Todas essas contínuas foram colocadas aqui dentro, né? Foi colocado isso daqui e mais 8.000 páginas do datasheet. Então se você abrir o datasheet aí do i7, tem 8.000 páginas, né? De informação lá e tá tudo dentro desse cara. E esse cara chama kernel, né? É o processador que tem a parte de processamento que faz todos esses controles aí, e mais um monte de coisa que ele faz, né? Da rotina de processamento e tudo mais. Então como é que funciona? Então tá a memória aqui, tá o kernel aqui, o processador e tudo mais. O sistema operacional trabalha nessa área. Ele está instalado na memória, ele controla em qualquer parte da memória, né? Não significa que tem uma posição correta aí, não interessa que não é nosso estudo aqui. Mas o que significa que ele está na memória, ele está controlando funções do kernel, ele está abstraindo as funções do kernel, de entrada e saída, controle de vídeo e tudo mais. E ele está fazendo gerenciamento para a gente, certo? Aí o que acontece? Você tem aqui ó, o Excel, o Word, o Blender e o Photoshop trabalhando, certo? Cada um desses aqui é um processo, certo? Por exemplo, você está no Word, você está digitando, você dá o espaço, a palavra anterior até o espaço, ele faz uma correção. Se tiver um erro de português, ele corrige, né? Um erro de semântica, ele corrige. Se tem um erro de qualquer erro lá, ele vai corrigindo. Quem faz isso são threads, né? Que trabalham aqui em cima, certo? Então, o que significa threads de kernel e threads de usuário? A thread de kernel seria a mesma coisa que ele está executando esse cara aqui, um computador de um único núcleo, e ele tem que pular para cá. Né? Então, quando ele faz essa mudança desse cara para esse, quando tem um único núcleo, é uma thread, ele está executando uma thread de nível de kernel, né? Ele faz essa troca. Só que essa troca aqui, ela é 30 vezes mais lenta no Solaris 5, na distribuição Linux Solaris 5.0, por exemplo, é 30 vezes mais lenta que é o mais rápido de todos, tá? De todos os sistemas operacionais, do que as threads feitas no nível de usuário. As threads de nível de usuário são essas que eu falei, né? Que está trabalhando aqui em cima, foram aquelas que nós criamos dentro do processo e tudo mais, né? Então elas trabalham aqui dentro, né? Então todo mundo tem suas threads. Né? O Blender, por exemplo, quando ele vai renderizar uma página, ele starta 5, 6 threads que ele vai renderizando por pedacinho. Então quando você vê o Blender renderizando um frame, né? Você vê lá 5, 6, 10 threads trabalhando, cada uma fazendo um pedacinho, um pedaço da tela e tudo mais, para poder renderizar mais rápido. Só que quando você está renderizando, ele rouba todo o processamento, né? Porque quem está em primeiro plano, ele tem 20% mais de tempo do que os outros, né? Em relação aos outros, né? Então essa troca aqui ela é muito lenta quando ele faz essa troca, porque ele precisa repaginar a memória dele, precisa fazer a segurança, controle de erro, então ele demora muito para fazer isso. Então os programas eles fazem as threads no nível deles, né? O próprio Excel, quando você muda uma célula, já soma todas as células e tudo mais, né? Então é dessa forma que funciona as threads, né? A nível de usuário, que nós vamos fazer está aqui em cima, e a nível de kernel é essa thread aqui, que é feita a troca desse cara para esse, depois desse para esse, depois desse para esse e tudo mais. Quando nós temos vários núcleos, cada uma pega um processador, e a troca praticamente existe, lógico que existem as outras rotinas do Windows, as outras rotinas do sistema operacional, o que você está usando e tudo mais, certo? E como funciona o Processing? O Processing, junto com qualquer outro programa em Java, eles trabalham dentro de um cara chamado JVM. Né? Esse cara está instanciado na memória, trabalhando junto com o sistema operacional, junto com o kernel e tudo mais. E o Processing trabalha sempre dentro da JVM, certo? Só que com o seguinte, ele coloca uma barreira a mais aqui. Ó. Por isso que todos os bancos gostam de usar Java, né? Porque ele tem uma segurança adicional. Né? O que acontece aqui dentro é praticamente inviolável, né? E tanto é que quando você vai fazer a saída de dados, você faz por bit a bit e tudo mais, né, que nós estamos vendo agora, né? Então, quando você tem dois processos trabalhando, um está dentro de um kernel
de um processo dentro do kernel, outro está dentro de outro processo. Esse cara não consegue enxergar esse não consegue enxergar esse. Da mesma forma que nenhum deles consegue enxergar os outros programas que estão sendo executados aqui. Você não consegue compartilhar a memória. Você não põe um pedaço aqui que você compartilha os dois, entendeu? Não dá para fazer isso. E a mesma forma, quando você tem esses dois processos, está dentro de uma JVM, esse processo enxerga esse processo, enxerga essas variáveis, você consegue compartilhar a memória. Ou se você tem dois processos trabalhando dentro do NetBeans com dois processos separados, você também consegue compartilhar a memória, certo? Mas você não consegue esse processo enxergar esse processo aqui, certo? Então, quando você tem aqui quatro núcleos trabalhando, você abriu quatro processos, para você conseguir fazer que um enxergue o outro, para cada um controlar uma HDMI, você precisa de um cara chamado. Você tem que fazer um software implementar uma biblioteca chamada RMI ou RPC, tá? Que também trabalha dentro de uma JVM. Então, o que acontece? Para você fazer a conversa, um deles aqui tem que ser o servidor, que vai fazer o controle de servidor desse cara, e os outros vão ser clientes, né? E quem é servidor pode, muito bem, também fazer processamento e tudo mais, né? Só que ele que vai fazer o controle para fazer o sincronismo de todo mundo. Então todo mundo vai estar vai ser implementado uma RMI aqui, né? E todo mundo vai enxergar ele e aí ele vai fazer tipo um roteamento. E a mesma forma que ele faz esse roteamento aqui dentro de um computador PC, ele pode ser feito dessa forma aqui, né? Você pode estar usando um cabo de rede dentro de um switch, vários Raspberry Pi, né? Cada uma com um projetor ou um monitor de vídeo e tudo mais, e todo mundo conversa dessa forma. Mesmo você tendo dois processos aqui dentro, cada um dentro de um PC, cada um, para esse cara conversar com esse, ele vai vir para cá, vai fazer aqui o caminho do servidor, vai fazer o roteamento, vai voltar, ele vai fazer, aí ele vai fazer a ligação para esse cara aqui, ó, certo? Então é dessa forma que é feito. Isso aqui pode estar dentro de uma rede local, pode estar dentro da internet ou pode estar tudo dentro do mesmo computador. É dessa forma que acontece, tá? Então nós vamos aos exemplos, tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui que já está com 21 minutos. Vou fazer agora uma aula de como eu vou ensinar a biblioteca RMI, certo? Aí eu vou fazer um outro vídeo só falando dos quatro processos junto, como que eu boto 4 ou 5 ou 10 ou 20 processos junto dentro de um núcleo de um computador só, certo? Como é que eu coloco, eu faço a implementação do RMI de vários clientes e um servidor dentro de um computador ou dentro de outros computadores, certo? Vou explicar como é que você coloca o processo dentro do NetBeans, certo? E você pode ter um, dois, ou três, ou quatro, ou 10, ou 1000 processos trabalhando tudo junto dentro do NetBeans, certo? E vou explicar também em outra aula como que nós vamos migrar uma aplicação para o NetBeans, uns problemas que dá quando você pega o processing, um software feito no processing e coloca dentro do NetBeans, as dificuldades que você vai ter para fazer isso, tá? Para você saber mais, você pode comprar esses livros aqui, certo? Eu comprei esse livro aqui para falar a respeito do... para entender, já tinha comprado esse livro há algum tempo, para entender como que a JVM trabalha dentro do sistema operacional e tudo mais. Aí eu vi que ele só falava de Windows XP, 32 bits e tudo mais, né? Falei, poxa, hoje já tem... Não fala nada de dois núcleos e tudo mais. Aí eu comprei esse livro aqui que é de 2016, né? É o mesmo livro aqui, ó. Só que acontece o seguinte, eles só mudaram a capa. Essa é a sétima edição e essa é a oitava edição. Só mudaram a capa. Então esse livro aqui, ou esse, você só paga mais caro, que é o mesmo livro. Não fala nada de 10, de 4 núcleos e tudo mais, né? E se você quiser saber, esse livro do Paulo Silveira é um livro muito bom, que ele explica as expressões lambdas que está sendo usada no Java 8 e as strings e tudo mais, né? Ele até fala que quando você quebra uma string para trabalhar em dois núcleos, ela é mais lenta, dependendo do processo, porque foi o que eu falei, ele demora muito para trocar de um processador para outro, né? Para quando ele vai fazer isso, que ele vai implementar essa thread dentro de um processador, o processo é muito lento, ele é 30 vezes mais lento. Então, de repente, é melhor a gente trabalhar com string, com string não, com threads, e, e não dividir o processo nos processadores. O mais legal de tudo é você usar vários processos, cada um está no núcleo, e você trocar as informações. Aí você consegue sim o verdadeiro paralelismo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, manda e-mail, certo? Agradeço a todos. Então agora as outras aulas vai ser só sobre esses assuntos que eu falei agora. Muito obrigado.